Abrimos a palavra, 1 Samuel capítulo 18. Livro de 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 ao verso 4. Essa é a desvantagem da Bíblia eletrônica. Você tem que esperar ela abrir. 1 Samuel. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar almas, o nosso entendimento e o nosso coração, que a palavra do Senhor nos ensine, nos conduza e esclareça as nossas mentes quanto todas as questões da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quando nós falamos de Jonatas, a primeira lembrança que vem à nossa mente é exatamente a questão da sua amizade com Davi, ou a sua amizade com Davi. E é assim que ele é conhecido e reconhecido, lembrado em todas as Escrituras e na nossa mentalidade cristã. Ao lermos no texto de 1 Samuel sobre como que Jonatas se conduz na sua amizade com Davi, nós vamos perceber que essa amizade espelha lealdade, é uma amizade constante, ela demonstra intimidade, é uma amizade que inspira confiança, e é uma amizade que procura sempre o caminho da conciliação e da reconciliação, exatamente porque ele procurou reconciliar Davi com Saul, o seu pai, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. No entanto, ultimamente tem crescido a ideia defendida por grupos homossexuais de que a amizade entre Davi e Jonatas seria um relacionamento homoafetivo. A pressuposição básica dessa afirmação é a alegação desses intérpretes de que as interpretações bíblicas que condenam a homossexualidade são fruto de puro preconceito ou de intolerância contra a proposta de vida dos homossexuais, resultantes de leituras intencionalmente erradas para satisfazer preferências pessoais e sociais majoritárias de um certo período da história da humanidade. No entanto, quando nós tratamos dessa amizade entre Jonatas e Davi, nós percebemos que a Escritura não caminha nessa direção e que é um equívoco forçar valores culturais contemporâneos que estão na sua emergência sobre a correta leitura e a interpretação da palavra de Deus. Ao tratarmos da amizade entre Jonatas e Davi, nós pretendemos refutar o conceito e a interpretação aos irmãos por que a amizade entre Jonatas e Davi não era um relacionamento homoafetivo. Nós temos algumas razões bíblicas para defender que a amizade deles era uma amizade profunda, íntima, leal, produtiva entre pessoas do mesmo sexo, mas que não envolvia qualquer relacionamento sexual entre esses dois homens aqui. Há 3 textos bíblicos mais contundentemente usados para afirmar que Jonatas e Davi tinham um relacionamento homoafetivo. O primeiro deles é esse que nós acabamos de ler, pois é dito claramente que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi e ele o amou profundamente. O segundo texto é 1 Samuel capítulo 20, versículo 30, quando é dito que Saul repreende seu filho Jonatas, e o texto diz: Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: Filho de mulher perversa, rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? E o terceiro texto é 2 Samuel capítulo 1, versículo 26, quando Jonatas está morto e Davi compõe um hino em sua homenagem, que ele chama de hino ao arco, e ele então canta no versículo 26, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas.
Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. As pessoas que defendem que Davi e Jonatas mantinham um relacionamento homoafetivo usam essas 3 passagens das Escrituras para defender os seus pontos de vista. Os argumentos que eu vou utilizar aqui, eles são baseados no site do presbítero André Sanches, da Igreja Presbiteriana de Bela Jerusalém, Ribeirão Preto. Embora eu siga a estrutura deste irmão, acrescentei muitos argumentos para poder apresentar a minha forma de entender essa questão. O primeiro argumento é que a homossexualidade, dentre tantos outros pecados, é um pecado claramente condenado nas Escrituras. Os argumentos mais claros e específicos estão nos seguintes textos: Gênesis capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 13, onde é narrada a história de Sodoma e Gomorra. Aquele texto claramente condena uma atitude homossexual dos cidadãos daquela cidade para com os hóspedes de Ló na sua casa. Juízes, capítulo 19, os homens de Belial de Gibeá são condenados na Escritura por causa da sua ideia de abusar das pessoas sexualmente. O texto mais contundente, no entanto, no Antigo Testamento é Levítico, capítulo 18, verso 22 e também o capítulo 20, versículo 13, onde a Bíblia diz com todas as letras: com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominação ao Senhor. E é interessante observar esse argumento em Levítico 18, porque é exatamente Levítico 18 que vai dizer que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E todas essas posturas sexualmente equivocadas, dentre as quais a homossexualidade é apenas uma delas, há outras mencionadas em Levítico, é a demonstração mais clara do que a Bíblia não quer dizer que é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo de forma homossexual, de forma bestial, não é amar como a si mesmo, conforme está escrito nas Escrituras. E o texto mais utilizado por todos nós, Romanos capítulo 1, versículo 18 a versículo 31, onde a decadência da sociedade se dá por por meio de vários pecados. Paulo alista em Romanos 1, 18 a 31, 21 pecados que são abomináveis na presença de Deus, e a homossexualidade é um deles. Lá no texto não diz que a homossexualidade é o pior dos pecados, mas ela está listada entre vários pecados que nós não devemos cometer. O adultério é um que está naquela lista, a mentira é outro que está naquela lista, a desonestidade é outro que está naquela lista, e dentre estes também está a homossexualidade mencionada. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a versículo 10, e também 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a versículo 11, nós temos uma lista de vários pecados que Deus não deseja que esteja no meio da sua igreja, e nessas duas listas a homossexualidade é um desses pecados alistados por Paulo nas duas cartas. Você observa então na lei, Levítico 20, versículo 13 e Levítico 18, versículo 22, que caso Davi e Jonatas realmente tivessem tido um relacionamento homoafetivo, teriam seu pecado condenado conforme estipulava a lei. Ainda mais considerando a natureza pública desse suposto amor homossexual retratados nos textos bíblicos acima. Nós vemos claramente essa realidade quando Davi foi punido por causa do seu adultério. E a grande questão é por que Davi foi punido publicamente por Deus por causa do seu adultério, mas Deus fez vista grossa para com o seu pecado homossexual suposto com Jonatas. A resposta que nós damos é que não há nenhuma condenação de Davi e Jonatas por causa dessa provável homossexualidade, exatamente porque ela nunca existiu. Não há na Escritura nenhum único texto que diz que ela foi aceita, apoiada ou até mesmo tolerada por Deus, porque no caso do adultério de Davi, prontamente Deus enviou o seu profeta para repreendê-lo, para discipliná-lo e para levá-lo ao arrependimento do pecado cometido. Alguém poderia argumentar que Saul não puniu o seu filho por ser ele o herdeiro do trono.
Isso não é verdade, pois Saul já o tinha condenado à morte sumariamente no caso do seu voto insensato. Quando você lê 1 Samuel capítulo 14, e há uma batalha que foi iniciada inclusive por Jonatas, e na qual Israel estava sendo vitorioso, Saul faz um voto refletido no qual, se até mesmo seu filho comesse alguma coisa antes do fim da batalha, seria morto sumariamente. E Jonatas não estava sabendo disso, comeu lá mel, e então está ele sendo julgado pelo seu próprio pai, foi tirado as sortes, e as sortes caiu sobre ele, e ele estava pronto para morrer, e não foi morto, porque o povo interveio e mostrou que Jonatas não deveria morrer, porque toda aquela vitória, na verdade, tinha iniciada pela sua ação, pela sua proposta, pela sua coragem e pelo seu serviço prestado para com Israel. Saul não estava acobertando o seu filho, porque não tinha nada o que acobertar. E se houvesse algum relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas, Saul tinha ali, como nós costumamos dizer aqui em Goiás, a faca e o queijo na mão para dar cabo da vida de Davi. Porque no capítulo 19, que é o próximo, logo após aqui esse texto, Saul diz abertamente para os seus comandantes, para os seus generais do exército, que ele quer matar Davi. E ele poderia muito bem tê-lo feito, porque a lei dizia que o homossexual deveria ser morto. Mas ele não fez. E ele não fez porque não havia nenhum relacionamento homossexual entre Davi e Jonatas que justificasse Saul usar 2 pesos e 2 medidas, protegendo seu filho e assassinando o seu desafeto, como está narrado no capítulo 19 e no capítulo 20 de 1 Samuel. Davi não foi poupado porque era rei e poderoso, porque nessa época ele não passava de um servo e de um servo perseguido por Saul, que era o rei e que era o poderoso naquele momento. Todos os argumentos que nós vamos tentando encontrar para dizer que houve alguma coisa entre os dois, a própria escritura e a própria leitura simples da narrativa do texto vão desmontando um por um dos argumentos que são apresentados para tentar justificar a homossexualidade entre Davi e Jonatas. Segundo, amar como a própria alma não quer dizer necessariamente amar sexualmente. Em 1 Samuel 18:1, a expressão usada pelos intérpretes inclusivistas para dizer que o rei Davi e Jonatas tinham uma amizade colorida, diz que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Segundo eles, essa expressão é clara e mostra algo diferente, entre aspas, entre os dois. Mas será que essa expressão é um indicativo de que ali havia uma relação homem com homem? Nós cremos que é evidente que não. Por quê? Porque ligar e amar não tem conotação sexual no texto. Em primeiro lugar, a palavra ligou, ou para a alma de Jonatas, usada no texto, no original hebraico, é a mesma palavra usada em Gênesis 44, versículo 30, para expressar o relacionamento de amor, de ligação que havia entre Jacó com seu filho Benjamim, porque lá em Gênesis 44 diz que a alma de Jacó, o pai, está ligada com a alma de Benjamim, o filho. E se a palavra ligar aqui tem uma conotação sexual, então nós temos o maior exemplo de pedofilia nas Escrituras entre Jacó e seu filho. E esse não é o caso. E para dizer a verdade, a expressão unidos de alma, ela aparece apenas 4 vezes nas Escrituras. Gênesis capítulo 44, verso 30, nós já falamos, a alma de Jacó era ligada à de seu filho Benjamim, que era o caçula de Raquel. Se ligar inclui conotações sexuais, então Jacó é claramente um pedófilo com seu próprio filho. Deuteronômio capítulo 13, versículo 6. Se aquele que eu amo como a minha alma, irmão, filho, esposa, amigo, me incitar contra Deus, devo ser o primeiro a condená-lo, é o que está escrito lá no texto.
Além da pedofilia e homossexualidade, nós teríamos também o incesto permitido nas Escrituras, se essa é a leitura correta de ligou no capítulo 18, versículo 1 de 1 Samuel. A terceira aparição da expressão almas ligadas é 1 Samuel 18, 1 e diz respeito à amizade entre homens do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo. E a quarta vez que essa expressão aparece é no Novo Testamento, está em Filipenses capítulo 2, versículo 2, onde Paulo diz que os cristãos devem ter unidade de tal forma entre si, entre eles, que as suas almas sejam unidas, que eles sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, inclusive, capítulo 2, versículo 5, que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus se esvaziou, assumiu a forma de servo, se entregou à morte de cruz, e Deus o exaltou. Esse sentimento de ter a alma unida com o outro é o padrão máximo de amizade desejada, de comunhão eficiente, que se deve praticar e que se pode praticar entre cristãos do mesmo sexo ou não, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. O contexto não indica homossexualidade, mas fraternidade aqui em 1 Samuel 18. Porque, em segundo lugar, uma observação básica do contexto nos mostra que se trata de uma amizade verdadeira, forte, entre pessoas do mesmo sexo. A leitura de todo o contexto da história destes dois homens de Deus mostra que Jonatas entendia claramente que seu pai, Saul, perderia o trono e que Davi era o escolhido do Senhor para ocupar o trono de Israel. E nesse sentido, Jonatas mostra compromisso de amizade, lealdade para com o futuro rei, mesmo ainda ele não sendo rei empossado, mas nós sabemos que já tinha sido ungido por Samuel lá atrás. Nós vemos isso em 1 Samuel 23, 15 a 18, no próprio capítulo 18, verso 4 e verso 5, e isso é repetido outra vez em 1 Samuel 20, versículo 12 ao versículo 29, onde na história de Jonatas e da sua amizade para com Davi, 3 vezes eles fazem uma aliança perante Deus em que os dois vão respeitar, amar, cuidar e proteger um ao outro perante Deus. Terceiro argumento. A amizade íntima entre Jonatas e Davi não contraria o conceito bíblico de amar ao próximo como a si mesmo, declarado com todas as letras em Levítico capítulo 19 e versículo 18. Nós dissemos agora há pouco que as duas declarações contra a homossexualidade estão ali no capítulo 18 de Levítico e no capítulo 20 de Levítico, demonstrando claramente que as práticas condenadas no capítulo 18 e as práticas condenadas no capítulo 20 são as formas não bíblicas de viver o amor ao próximo como a si mesmo. Se você quer amar o próximo como a si mesmo, você não deve amar do jeito que é descrito em Levítico 18 e do jeito que é descrito em Levítico 20, mas do jeito que é descrito em Levítico 19. Nós temos abundante evidência bíblica em favor de amizades íntimas que não implicam em homossexualidade nas Escrituras, mas em lealdade, respeito, atenção, compaixão, companheirismo, comunhão e unidade. O mais claro deles é o Salmo 16, versículo 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis dos quais eu tenho todo o meu prazer, onde prazer tem o sentido de alegria, de satisfação, de contentamento. Provérbios capítulo 18, versículo 24, existem amigos que podem ser mais chegados do que irmãos de sangue. Romanos capítulo 12, versículo 9, versículo 10, os cristãos devem amar uns aos outros com amor cordial e preferir uns aos outros com honra, diz a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4, diz que nós devemos ser unidos de alma, tendo o mesmo pensamento na unidade cristã. Filemão, versículo 4 a versículo 7, diz que nós devemos orar por uma comunhão eficiente que produza alegria, conforto e renovação de ânimo entre pessoas dentro da igreja. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz que nós devemos ter amor fraternal ardente entre os irmãos, onde a palavra ardente não tem qualquer conotação sexual,
mas simplesmente a ideia e o conceito de profundidade, de interesse, de dedicação ao próximo, ao irmão, à irmã, aquele que está junto conosco na igreja do Senhor Jesus. A amizade entre Jonatas e Davi não é contrária às indicações bíblicas sobre o exercício de amor ao próximo por ser relatada como intensa. Pelo contrário, ela está dentro do padrão bíblico da lei ou da exigência da lei, que diz que o amor ao próximo tem que ser como a si mesmo e não de forma diferente. Esse padrão se aplica a todo e qualquer tipo de relacionamento entre pessoas saudáveis, sejam homens com seus amigos, sejam mulheres com as suas amigas, sejam homens com as suas amigas, sejam mulheres com os seus amigos. Do jeito que a hermenêutica inclusiva e homoafetiva tem interpretado os textos bíblicos, qualquer abraço, qualquer palavra positiva, qualquer toque no irmão, na irmã, é visto como uma atração sexual entre eles. E tem crescido no nosso meio acusações, denúncias e queixas por questões relacionadas a isso. Recentemente, um pastor amigo meu enfrentou um ano difícil no pastorado dele, porque uma irmã achou que ele tinha olhado diferente para ela. E esparramou na igreja que o pastor estava apaixonado por ela. E aí, quando foi solucionar o caso, mas naquele dia o senhor não olhou diferente para mim? E o pastor só pôde fazer cara de paisagem. Que dia? Que olhar? Que jeito? Porque na interpretação moderna, e essa erotização das palavras que dizem respeito à intimidade, nós não podemos encostar em ninguém mais. E nós mesmos temos que confessar a nossa malícia quando na igreja rapazes são muito íntimos, moças são muito íntimos, e nós adotamos o mesmo critério, o mesmo padrão de olhar que lá fora as pessoas olham umas para as outras. E a palavra de Deus condena esse tipo de atitude, embora ela incentive a intimidade no meio do povo de Deus. E essa intimidade, ela não tem conotação sexual, mas fraternidade. Por essa mesma razão, a grave acusação de Saul contra Jonatas em 1 Samuel, capítulo 20, verso 30, não pressupõe um momento sequer que Saul está desmascarando a relação homossexual entre Jonatas e Davi, entre o seu primogênito e o seu amigo Davi. Mas o próprio versículo 31 coloca em destaque que a razão da ira de Saul contra o seu filho Jonatas era que ele tinha desprezo para com Davi, o melhor amigo do seu filho. Porque o que diz o verso 31 é que a razão da perdição de Jonatas é que Jonatas estava abrindo brechas para perder o trono para Davi. Essa é a acusação de Saul. O seu trono está em perigo se você mantém amizade com esse rapaz. Saul já sabia que Deus tinha escolhido Davi. Jonatas já sabia que Deus tinha escolhido Davi. A diferença é que Jonatas, que amava a Deus e era fiel a Deus, preferiu ficar do lado de obedecer a palavra de Deus, enquanto Saul preferiu rebelar-se. A crítica dos homossexuais a respeito de 1 Samuel 20, 30, de que a ira de Saul não se justifica somente pelo receio da perda do reino, mas que havia algo mais, é pura desconfiança hermenêutica gratuita contra a intenção do autor bíblico, que afirma explicitamente no versículo seguinte a razão da ira de Saul para com seu filho. É uma rejeição clara do que o texto diz para impor sobre ele um padrão hermenêutico novo. Quarto lugar, a expressão excepcional é o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres, de 2 Samuel 1, 26, não aponta para uma relação homossexual entre Davi e Jonatas. Essa expressão, ultrapassando o amor de mulheres, segundo a leitura homossexual do texto, seria um indício de que havia ali uma relação homoafetiva. E a minha pergunta é, desde quando esse tipo de amor denota uma relação homossexual?
A única razão para pressupor isso é a definição de amor com uma conotação sexual. A palavra amor pode expressar tanto uma relação que envolve sexo, como uma relação que envolve amizade. Usando o mesmo critério, o amor de Jacó por seu filho Benjamim seria a mais pura manifestação de pedofilia na Bíblia. O mesmo se aplica ao amor fraternal nas igrejas. Todo tipo de amor familiar seria incestuoso, então, se nós lêssemos amar em Deuteronômio 13:6, com conotações sexuais. Fica evidente que taxar essa declaração de Davi como sendo um indício de homossexualidade é um grave erro de interpretação. Uma breve olhada no contexto mostra que Davi presta uma homenagem póstuma a Jonatas, que acabara de morrer. Davi destaca a lealdade, o compromisso de Jonatas para com ele. Tal compromisso de Jonatas para Davi não era comparável nem o amor de um relacionamento amoroso de um homem com uma mulher. Era diferente, era especial, não porque tinha conotações sexuais, mas exatamente porque não os tinha. Ele podia contar com Jonatas sempre que precisasse nas suas dificuldades. E o que Davi está cantando aqui em 2 Samuel 1 é a abnegação de Jonatas para com ele, o que fez com que a amizade dos dois fosse especial, forte e única nas Escrituras. Quinto, Provérbios capítulo 18, versículo 24, diz que o amor de um amigo pode ser mais forte que o amor de um irmão de sangue. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que o irmão. Provérbios 18, 24. Tem horas que um amigo que não tem nada a ver com a sua relação sanguínea de família se comporta de forma muito mais íntima, próxima, de parentesco do que um próprio irmão que te abandona, que fecha a cara para você, que te dá as costas, muitas vezes. O que a Bíblia está fazendo é exaltar este comportamento, não afirmar o outro. Era esse tipo de amor especial, forte, leal, compromissado que havia entre Jonatas e Davi, conforme os relatos bíblicos. A ênfase está no compromisso, na cumplicidade, na lealdade e não na sexualidade. Pessoas do mesmo sexo podem ter relacionamentos saudáveis, íntimos, sem que sejam homossexuais, sem que sejam homoafetivos, mas simplesmente que seja aquilo que a Bíblia chama de amizade de alma, ou de comunhão eficiente. Fazendo a propaganda do meu livro. Sexto lugar, embora a Bíblia demonstre claramente os pecados de muitos personagens bíblicos, não há qualquer declaração ou insinuação de que a homossexualidade fosse o fator mantenedor da amizade entre Jonatas e Davi. Os argumentos homoafetivos são interpretações culturais pós-modernistas das Escrituras, visando revisar e adaptar o texto bíblico com o propósito de justificar práticas contemporâneas ou práticas costumeiras que a palavra de Deus sempre condenou. O mesmo foi feito para justificar as cruzadas no final do período patrístico. A escravidão no século XIX. E o apartheid na África recentemente. Haviam pessoas que abriam a Bíblia e diziam encontrar argumentos ali a favor dessas coisas condenáveis. Eu tenho lido um teólogo presbiteriano norte-americano, contemporâneo de Ashbel Green Simonton e Charles Hodge, John Tornwell, que tem um argumento fantástico a respeito do papel dos presbíteros na igreja, que inclusive foi a sua argumentação, a forma de entender as Escrituras, que a IPB adotou aqui no Brasil. Mas é interessante você pegar a teologia sistemática dele e o capítulo seguinte, páginas e mais páginas defendendo a veracidade da escravidão como algo bíblico. Então,
essa questão de questões culturais, questões locais, questões de conveniência serem impostas sobre as Escrituras, sempre nós tivemos que lutar contra essas coisas. Sempre nós teremos que lutar contra essas coisas. O conceito de só a Escritura, ele é muito mais do que nós muitas vezes estamos acostumados a dizer e até mesmo a aceitar. A Escritura é a única regra de fé e conduta do cristão. Por isso, nós temos que zelar pelos critérios hermenêuticos com os quais nos aproximamos dela. E não fazer essas coisas desleixadamente. Qualquer tentativa de dizer que Davi e Jonatas tinham uma relação homossexual está contrária ao ensino bíblico normativo que os textos listados que eu acabei de mencionar aqui expressam, sendo uma tentativa de forçar o texto para que se enquadre em desejos e pensamentos humanos, o que é reprovável, seja ele de qual linha teológica e hermenêutica for. É notável nas Escrituras que o grande pecado de Davi era o seu envolvimento polígamo e não o seu relacionamento homossexual. O que a Escritura deixa bem claro, e que é aquilo que expõe Davi, é como que um adultério pôde arruinar muita coisa boa que ele havia feito em Israel. Mas a Escritura não trata de homossexualidade, porque não existe homossexualidade na vida de Davi. E nem de Jonatas, o seu melhor amigo. É triste você ler a narrativa do pecado do adultério de Davi e os textos seguintes. Como que a narrativa é pesada. Como que as atitudes de Davi são grotescas. Seus erros são estranhos e detectáveis. Mas isso não é dito no que diz respeito à sua amizade para com Jonatas. A Escritura simplesmente diz que se amavam, que as suas almas eram ligadas e que eles fizeram uma aliança perante Deus de se comportarem dessa maneira. E Deus aprovou. Esse que é o ponto. Então, o que significa rapidamente amizade de alma nas Escrituras? O texto diz que significa intimidade, porque Jonatas, admirando Davi, se aproxima dele. O texto diz que ele vai preferir Davi em honra. Ele escolhe Davi, ele o elege para ser seu amigo. Ele será cordial, pois vai tratar Davi com todo respeito. Versículo 1 até o versículo 3 nos mostra que a amizade de alma que se plantou entre Jonatas e Davi era uma amizade baseada no altruísmo. Altruísmo é abnegação, desinteresse pela autopromoção, renúncia em favor dos outros. Jonatas é altruísta, tanto é que ele despe das suas roupas de guerra e ele dá presentes a Davi, de tal forma que ele está honrando Davi publicamente, porque se você leu a narrativa de 1 Samuel, só Saul e Jonatas tinham armas em todo Israel, porque os filisteus não permitiam que os israelitas tivessem armas. Então, quando alguém visse Davi carregando uma espada, qualquer pessoa que o visse saberia que aquela espada era de Jonatas e que ele tinha o honrado publicamente com presentes. Jonatas serve a Davi com os seus bens e lhe dá presentes, o que normalmente acontece em amizades. E o texto termina dizendo que eles fazem uma aliança. O símbolo da amizade deles é a aliança. E aqui nós temos, irmãos, a ligação, a pedra de toque entre a amizade e a doutrina da aliança. A doutrina da aliança da Escritura, no fato de que Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo, é o maior incentivo bíblico para que haja amizades profundas, altruístas, amáveis entre os irmãos na igreja. Nós temos que aprender a ser amigos uns dos outros, a criar pactos e alianças para andar juntos na presença de Deus. O texto diz que eles fizeram uma aliança e essa aliança promoveu honra no relacionamento dos dois. Eu quero andar para a conclusão.
O movimento homossexual contemporâneo é uma consequência inevitável de décadas de promiscuidade heterossexual dentro das famílias modernas, somada a uma infinidade de tolices feministas. Esses três fatores somados corromperam o significado da amizade altruísta e desinteressada entre pessoas do mesmo sexo, de tal modo que a amizade está quase a ponto de ser sepultada. Vale a pena você ler o capítulo do livro do Albert Mohler sobre essa questão, quando ele fala sobre o fim da amizade. O seu livro é Desejo e Engano. É impossível você abraçar um rapaz e as pessoas não fazerem aquelas piadinhas, mesmo dentro da igreja. Quando o irmão te dá um beijo no rosto, já era. E nós estamos nesse mesmo caminho, sempre suspeitando, com risadinhas, com palavrinhas ditas de trás da mão para o próximo. Nós estamos perdendo a capacidade de crer nas pessoas e de amá-las com respeito. O que é que nós devemos fazer? Eu quero sugerir algumas coisas. Primeiro, nós precisamos trabalhar como pastores para recuperar o equilíbrio familiar por meio do cultivo saudável de bons relacionamentos dentro da igreja, entre maridos e esposas, pais e filhos. Se você é casado, a sua melhor amiga precisa ser sua esposa. Ora, quantos de nós ficamos com segredinhos com as nossas esposas? Manipulando situações para tê-las na nossa mão, e elas fazendo a mesma coisa. Uma das palestras mais estranhas que eu já vi na minha vida foi o dia que uma esposa de um pastor foi à nossa igreja e disse que submissão é inteligência, porque se você faz tudo o que seu marido quer, você coloca ele aqui na sua mão. E tem muitos maridos fazendo a mesma coisa com as esposas, esquecendo que quando o texto fala de submissão, é submissão uns aos outros, no temor de Cristo, Efésios capítulo 5, verso 21. Você vai se casar com uma jovem cristã irmã, com a qual você vai praticar submissão por amor a Cristo. Mas não, tem muito machismo mesmo entre nós, tem muito feminismo mesmo entre nós. E a gente vê pais e mães competindo pelo amor dos filhos, competindo pela primazia dentro de casa e usando sexualmente o outro para alcançar os seus desejos. O sexo deve ser a expressão do respeito, do carinho e da atenção, e não da exploração de um para com o outro no lar. E nós transmitimos isso para os nossos filhos. E a palavra de Deus diz que isso não é o caminho. Aqueles que são pais de moças, como eu sou, gente, que coisa horrível é ver suas filhas entregues à rapinagem dos jovens da igreja, porque não tratam com respeito, porque não tratam com consideração, e só tem um pouquinho de medo porque é a filha do pastor. Tem um livro que diz que nós temos que ensinar os nossos jovens a serem cavalheiros, porque eles não são mais. E a pornografia é um dos maiores instrumentos que Satanás tem usado para fazer com que os homens da igreja olhem para as mulheres apenas como objetos sexuais. E nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos ensinar o equilíbrio familiar bíblico, onde não só as questões sexuais devem ser tratadas, mas todas elas, carinho, respeito, atenção, fraternidade, amizade dentro de casa. Segundo, nós precisamos viver a nossa sexualidade de forma descomplicada e clara, direcionando os nossos filhos pelo ensino e pelo exemplo, mas também cuidando da nossa integridade pessoal, não cultivando fantasmas dentro do guarda-roupa, mas conversando sobre tudo, incluindo a sexualidade com os membros da nossa casa.
usando a Escritura como guia. Terceiro, não se deixe levar pela maré das mudanças culturais e linguísticas. Pois, embora os nomes sejam novos, os pecados são os mesmos e as consequências são as mesmas: a morte. Não é porque o gatinho chega na frente do espelho e diz: eu sou um leão, que quando ele sair lá fora, a hiena não vai pegar ele. Nós vemos as pessoas aí se iludindo diante do espelho, dizendo: eu sou mais. No entanto, indo cada vez mais aos psicólogos e psiquiatras para tomar remédio para conseguir levantar de manhã. Não se deixe levar, fique firme. Quarto lugar e por último, a Bíblia diz, e os reformadores enfatizaram, toda a nossa vida vivida na presença de Deus, e quando comparecermos diante dele, ele nos chamará para perto de si, como ele fez com Adão: Adão, onde você está? E se nós não nos arrependermos dos nossos pecados agora, nós fugiremos dele, diz 1 João capítulo 2, verso 28, envergonhados da sua vinda, como Adão fez, no dia em que Deus o chamou e ele se escondeu entre as árvores do jardim. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos medos, dos nossos fantasmas. E a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como pastores, nós proclamamos a verdade e a veracidade do Deus que cuida, do Deus que guia, do Deus que abençoa, do Deus que protege, do Deus que anda com a gente. Então nós mesmos precisamos aprender a caminhar com esse Deus, rogando sempre que a sua graça não se afaste de nós, que a sua mão esteja sempre estendida para nos abençoar, e que o seu braço não seja recolhido, conforme diz Isaías 58 e 59, por causa dos nossos pecados, mas que ele os estenda para abençoar, para proteger, porque a sombra das suas asas traz alegria, conforto e repouso. Como que nós podemos fortalecer as nossas amizades? Aprenda a construir intimidade sem embaraços. Aquela historinha da raposinha do Pequeno Príncipe, ela é fantástica nesse ponto. A raposa vê o Pequeno Príncipe e pensa que ele é o caçador e se esconde dele. Então eles travam a conversa. Eles dizem: olha, vamos fazer o seguinte, você precisa me cativar. Então você virá amanhã e vai ficar lá em cima da colina, e eu verei você lá em cima da colina. Depois você chega mais perto, você chega mais perto. Cada dia você chega mais perto, até que você vai poder tocar o meu pelo. E então, coisas que não têm significado para mim passarão a ter significados. Olha lá o campo de trigo. Eu não como pão, não sei nem qual é o sabor do trigo. Mas você tem cabelos cor de ouro. Quando eu olhar o trigo, eu vou lembrar de você. Amizade é isso. É essa forma de descomplicar-se para alguém. Se não fosse alguns dos amigos que eu tenho, eu estava muito mal com muitas pessoas, por causa do meu temperamento, por causa das minhas particularidades. Nessas horas, um amigo ajuda demais. Aquele que te aguenta, mesmo você sendo quem você é. Aprenda essas coisas. Aprenda o altruísmo de forma positiva. Não seja aquela pessoa que fecha a mão, que não sabe dar, que não sabe contribuir, que não sabe abrir mão de coisas em favor de outros. Isso acontece muito no ministério. Às vezes a gente vê um colega dando um empurrão no outro para o lado, porque ele está de olho naquele salário e naquela igreja. E a gente não precisa disso. Nós precisamos nos unir
como irmãos e amigos, para defender e proclamar o mesmo evangelho que nos alimenta. Terceiro, aprenda a honra sem estereotipações, o cultivo do respeito. Amizades baseadas na liberdade de poder fazer o que se quiser não duram. Honra verdadeira é aquela que tem consciência clara do preço e dos limites das coisas. As coisas boas não são gratuitas para quem as oferece. Para pagarmos o seu preço, é preciso sentar e calcular o quanto estamos dispostos a investir no crescimento. Nós ganhamos bênçãos tremendas e não as valorizamos. Muitos de vocês estão aqui porque o presbitério paga a sua mensalidade. E quem manda o dinheiro para o presbitério é o irmão, a irmã que entrega o seu dízimo fielmente na igreja. Por isso, não estudar, não respeitar os professores, não respeitar os alunos, é perder de vista todas essas bênçãos que são colocadas à nossa disposição. Aprenda essas coisas e Deus vai nos abençoar, é a promessa dele. Vamos orar? Deus, nós não estamos aqui para acusar, para agredir, para ironizar quem quer que seja no que diz respeito ao seu entendimento de muitas coisas, especialmente de homossexuais. Nós queremos proclamar, Senhor Deus, na Tua presença, que nós os amamos por amor a Jesus. E que quando nós os contestamos e refutamos as suas interpretações equivocadas das Escrituras, não fazemos por amor ao ódio, mas por amor a eles. Por isso, se alguém comprometido com esse tipo de interpretação está nos assistindo agora, que o Teu Evangelho da graça alcance a sua alma, derramando o bálsamo da mudança, Senhor Deus. E muda também o nosso coração, para que nós aprendamos a amar ao próximo como a nós mesmos. Como a Escritura ensina, e não como o nosso coração às vezes deseja. Para que nós possamos experimentar o melhor da amizade uns dos outros. E assim, ser o melhor da amizade uns para os outros. É a nossa oração em nome de Jesus.